Em direto dos estúdios do Lumiar da RTP, a prova oral, hoje sobre racismo, xenofobia e exclusão social. Falou-se de algum modo já do papel da escola em toda esta questão. Dr. Luís Sota, estou-me a lembrar de alguém que dizia há pouco tempo: o ensino continua orientado para um cliente ideal branco, urbano e católico. Eu sei que a escola é só um dos passos para, enfim, das etapas de que temos de falar. Em todo caso, voltando a ela e reportando-me à sua experiência pessoal, que é a experiência da escola de Setúbal, gostava que me dissesse se realmente é assim, ou não. Isto é, se o principal cliente da escola não é realmente o cidadão branco, católico, enfim, o mais comum dos portugueses. A escola hoje, de facto, está em grande transformação, principalmente na região da Grande Lisboa, no distrito de Setúbal, Porto e Faro, principalmente Lisboa e Setúbal. Os dados que nós temos neste momento do ano letivo 93-94 dizem que, neste momento, a nível do ensino básico, ou seja, dos 3 primeiros ciclos, 6,48% das crianças são de minorias étnicas e 79,2% estão em Lisboa e Setúbal. Na escola que nós temos trabalhado, que é a escola primária da Quinta da Princesa, a maioria da população, de facto, não é branca. A maioria da população é cabo-verdiana, é a população cigana, é a população de Angola, de São Tomé. Portanto, os professores hoje confrontam-se com uma população heterogénea, culturalmente diversificada, para a qual os professores têm alguma dificuldade em trabalhar, primeiro porque não foram formados para essa diversidade, segundo, como dizia o Sr. Embaixador, desconhecem, em alguns casos, as culturas dos alunos que têm, e, portanto, grande parte do nosso trabalho passa um pouco por isso. Primeiro, uma mudança de atitude dos professores, sabendo que têm uma população diferente e, portanto, têm que trabalhar de forma diferente. Que instrumentos é que os senhores têm para ensinar os professores a ensinar, a esse nível? Que contacto é que esses professores têm com essas culturas antes de terem à sua frente os alunos? Ou é nos alunos que ensaiam? Bom, não deve ser. Os estudantes não devem... Nas escolas nós não temos laboratórios, não é? Na formação de professores, os professores devem ter contacto com uma diversidade enorme de escolas. E, portanto, nos períodos de formação, fazemos o possível para que os nossos alunos tenham estágios em escolas, nomeadamente com uma população muito diversificada, segundo o ponto de vista étnico ou cultural. E, portanto, essa é a primeira experiência. É lógico que eles não têm responsabilidades imediatas nos primeiros anos, são os professores que têm, portanto, não há o perigo dessas experiências mal sucedidas. Creio que quando eles saem das escolas têm condições de formar. De enfrentar essa diversidade. Creio que neste momento o problema que coloca-se é em relação às pessoas que têm exercício, porque de facto a realidade em que eles foram formadas não era a realidade dos dias de hoje, era uma realidade em que de facto a população branca era o predominante nas escolas. Hoje, de facto, não é, nomeadamente nestas duas regiões. E essa não pode também ser uma das razões para a grande percentagem de insucesso escolar entre as minorias? Eu acho que esse é um falso dado. É uma falsa questão? É uma falsa questão. Primeiro porque o Secretariado Entre Culturas, criado em 91, no tempo ainda do Roberto Carneiro, criou uma base de dados nacional e, portanto, neste momento sabemos quantas crianças são, onde estão e de que grupos são. E fez-se ao mesmo tempo os resultados em termos de insucesso. E os primeiros números, 91 e 92, mostravam que havia uma decalagem de 10 pontos percentuais entre a média nacional e esses grupos. Hoje isso não é verdade. Os últimos números, já de 92 e 93, mostravam, por exemplo, no primeiro ciclo, havia uma percentagem de sucesso de 95,8% e as minorias era, 85,8% e as minorias 85,6%. Portanto, não é por aqui, em termos globais, tirando de facto a questão de alguns grupos culturais, nomeadamente a comunidade cigana, onde de facto o insucesso aí é de facto muito acentuado. Mas aí devido ao abandono, certo? Mas em termos globais, de facto, as minorias não têm piores resultados e esses números mostram que a realidade de 91 não é a que é hoje, pelo menos. O professor Boaventura Sousa Santos, há pouco, antes do intervalo, fez uma análise bastante cética da situação, falando de aspectos que são graves e que afetam as minorias, que é, por exemplo, falta de oportunidades de emprego, falta de lugares na administração pública, carreiras profissionais que não existem, mencionou tudo isso. Não acha que o problema pode tornar-se ainda mais grave quando é já um facto que em Portugal existe uma segunda geração
que não conhece sequer outro país? Não, é evidente, eu penso que sim, eu penso que aliás é curioso, é que nesta ideia de que o racismo por vezes tem muito a ver com diferenças culturais e uma certa intolerância perante a diferença cultural, perante diferentes hábitos de vida, outras posturas, outras maneiras de ser e de estar. Por vezes temos a outra situação, é de haver uma certa integração cultural, mas que depois fica bloqueada por efeito da exclusão social, por efeito de falta de oportunidades profissionais, falta de oportunidades de emprego. Os números do insucesso escolar para mim não são muito convincentes. Eu acho que, com todo o respeito ao Dr. Luís Souto, ele sabe muito bem. Temos várias sérias dúvidas acerca de como é que se mede o insucesso escolar e se isso significa, de alguma maneira, que estas crianças das minorias étnicas têm as mesmas oportunidades em Portugal. Não têm, seria ilusório pensar que o têm. E vão tê-lo cada vez menos, provavelmente, se nós não tomarmos medidas muito duras. E primeiro é assumirmos que há um problema de racismo e ele já foi posto nesta mesa e acho que é bom que a gente comece a confrontar-se com essa situação. E depois tentarmos ver quais são as medidas que podemos utilizar para isso. Eu penso realmente que, devido ao peso que o Estado tem, quer queiramos, quer não, de alguma maneira, em dar mensagens à população, acho que é muito importante que todas as estruturas de poder em Portugal tenham mensagens e as deem muito claramente antirracistas. Mas as suas medidas, as medidas que a Conselharia resumir-se-iam digamos, a fazer passar essas mensagens? Não. A ação afirmativa, aquilo que os americanos chamam de affirmative action, eu estou convencido que em Portugal não podemos ir senão através de um princípio que coloque mais gente africana, digamos assim, negros, em posições de poder. Mais polícias, mais juízes. Uma espécie de sistema de cotas, se quiser, numa primeira fase, não é? Eu penso que, como maneira compensatória nesta fase, é preciso dar uma mensagem antirracista em Portugal. E, curiosamente, as mensagens que a gente tem tido do poder em Portugal são racistas. Se olhar para o que tem sido a brutalidade policial, certas atitudes da administração pública na legalização dos imigrantes, etc., nós estamos a passar imagens racistas, não imagens antirracistas. E essas em Portugal têm um poder enorme. Aí no caso... Desculpe-me só para interromper. É que eu acho que está-se a fazer um bocado de confusão em relação, porque há um dado que é muito importante. Não se definiu aqui o que é o racismo. E estamos a cair um bocado. Está-se a falar dos imigrantes. É um problema de xenofobia. Temos que fazer uma distinção. Os portugueses que sofrem racismos, muitas vezes são negros e são portugueses. Não têm uma cultura diferente. Não são diferentes pelo comportamento, pela maneira de ser. Não. A única diferença que têm dos outros portugueses é por serem brancos. E vê-se, por exemplo, estamos aqui a discutir hoje sobre racismo. Tem aqui um negro, tem ali um mestiço, não é? Mas, geralmente, quando houver um debate na televisão, e o Dr. Boaventura estava a dizer bem que não é só nas escolas, mas noutras formas de poder, por exemplo, na comunicação social, o negro ou o preto só aparece para falar de racismo, para falar de minorias, para falar de negros. Não aparece para falar sobre sociologia, para falar sobre direito, para falar sobre biologia. Está confinado porque é preto. E preto português. Isso é que é muito importante. Agora, quero dar só 2 exemplos ali o que o Dr. Eugênio disse. O Dr. Eugênio estava a falar sobre incidentes e acidentes racistas. Eu que fui para um quarto e não quiserem aceitar porque sou preto. Isso é diário, acontece. Quase sempre. No local de trabalho. Mas a questão fundamental aqui, para se discutir o racismo, que eu creio, que eu tento abordar no meu trabalho, não são acidentes nem incidentes racistas. É uma filosofia de vida. Por exemplo, dou-lhe o exemplo do caso do problema estético. Não é? Qual é o conceito de belo que existe? Não é? Há um conceito de estético, recentemente o Diário de Notícias publicou fez um trabalho sobre as mais belas deste século. Não havia nenhuma negra, não havia nenhuma índia. Mas João Paulo, costuma haver. Há uma top model chamada Naomi Campbell, que é pelo menos a exceção. Não é única, não é única. Sim, porque eu se disser para dar outro exemplo, já não me dá, porque este exemplo é o que temos. Geralmente as pessoas chamam-lhe, eu quero falar... Dou-lhe muitíssimo mais, dou-lhe uma portuguesa que se chama Júlia, que está a fazer o maior sucesso em toda a Europa. Há mais, mas eu creio que realmente o mundo da moda é um mundo específico e diferente, onde os critérios são bastante mais só para acabar o meu raciocínio. É só para dizer que, no caso do racismo, quando estivermos a falar de racismo já agora, é bom saber que estamos a falar de uma afirmação de superioridade. O Dr. Inocêncio dizia que todo mundo é racista. Eu não concordo. Não concordo, porque o processo histórico que houve, o colonialismo, o último sistema institucional de facto racista que conhecemos foi o apartheid, em que as leis, a manipulação consciente do sistema legal era racista. Mas há outras formas de racismo, que é sobretudo o racismo cultural. E esse racismo cultural nós contactamos no dia a dia. A doutora Maria Elisa falou de religião.
falou do português branco e católico. Na religião não é um santo negro. O Papa terá que ser sempre branco. Como o doutor dizia, é muito importante que os negros, os ciganos, os indianos, possam ocupar cargos de decisão, porque o racismo é isso, é falta de poder, sobretudo de decisão. Veja-se agora a comemoração dos descobrimentos. Se me dá licença, precisamente em relação a isso, eu acho que há aqui um momento histórico em Portugal que tem a ver com a outorga da capacidade política de eleger e ser eleito nas eleições autárquicas aos cabo-verdianos. Portanto, a lei portuguesa exige uma reciprocidade. No caso de Cabo Verde, essa reciprocidade já está garantida. Está a falar dos cabo-verdianos, mas os portugueses negros, não, onde é que estão? O que eu estou a dizer é que estes cabo-verdianos que podem ser, os que são portugueses neste momento podem ser eleitos e podem votar. Sim, mas estou a falar da reciprocidade com os que continuam a ser cabo-verdianos e, portanto, este, digamos, é um sinal político extremamente importante, continuando o raciocínio do professor Sousa Santos, e que Portugal tem uma oportunidade, digamos, até às próximas autárquicas, de aprovar a legislação que já está na Assembleia da República nesse sentido, e que se calhar, infelizmente, vai acabar esta legislatura e não é aprovada, mas de a aprovar antes das eleições autárquicas de 1997 e, de facto, permitir que esse direito político possa ficar consagrado, porque é um dos direitos que é necessário. Mas isso não é um problema de racismo, doutora, desculpe interromper, peço desculpa. Mas isso não é um problema de racismo. A doutora, por exemplo, falou no caso do direito do habeas corpus, foi dado a apartheid, não era um problema de racismo e não tem uma evolução política que mas, todos desculpe, nós não podemos estar à espera de evoluções, porque os negros ou os ciganos, as pessoas que são alvos de racismo, não têm que evoluir. O problema é que está todo mundo à espera que haja uma evolução que com o tempo... Mas não tem que evoluir, tem que ter os seus direitos, poder usar os seus direitos. Mas doutora Sara Amâncio, João Paulo Ngonga, o embaixador Eugênio Vicente também quer falar. Pois, se me permite, eu não afirmei que todo mundo é racista, no sentido que entendi de que toda a gente é racista. O que eu disse é que em todos os países do mundo há racismo. Aliás, eu gostaria até de dizer-me o seguinte: a mim parece-me, e disse há bocado, e penso e torno a afirmá-lo, que o racismo é, de facto, um dos grandes problemas da humanidade neste momento. Neste momento é, de facto, um dos grandes problemas. E tanto penso isso, que julgo que devia ser, enfim, já era tempo, ao fim e ao cabo, que, por exemplo, as Nações Unidas, e discordo do professor Boaventura Santos quando diz que não é possível medir o racismo. Eu penso que é possível medir o racismo. Penso que seria interessante se, por exemplo, uma instituição como as Nações Unidas definissem um critério, à semelhança do que acontece todos os anos. Diz-se o país A é mais rico, é mais pobre, no país A ofende-se mais ou menos os direitos humanos, a qualidade de vida. Seria interessante, seria o desenvolvimento humano, seria interessante se se classificasse também os países em termos de racismo, do mais e do menos racista. E aqui quem é que estabelece os critérios? Exatamente. Obviamente, mas nas questões sociais, os critérios são sempre discutíveis. Mas há que definir, porque senão, se o professor disser isso, eu irei perguntar-lhe, nesse caso, quando há dúvidas sobre o caráter mais ou menos racista de determinada legislação, determinado comportamento, digamos, de um Estado ou de uma sociedade, em que é que ficamos? Ficamos, digamos, por minorias mais ou menos ativas que apontam o dedo e inclusive, em alguns momentos, até apelam à violência? Desculpe, doutor Eugênio, o problema não é de minorias. O que eu quero tentar, desculpe interrompê-la outra vez, é que está-se a pensar que o racismo é um problema de minorias. Na África do Sul, o sistema do apartheid era racista. Eu não afirmei que é um problema de minorias. Sim, porque está a dar sempre exemplos de minorias. Não compreendeu. O que eu disse é que é, de facto, um problema social, é um problema da sociedade. Inclusive, penso, e aqui foi afirmado, que as escolas devem ser, de facto, e as escolas... Mas as escolas não têm pessoal especializado, professor. E as escolas porquê? Porque nas escolas, precisamente, toda a gente passa. Ou seja, e ao passar toda a gente, isto é, todo o cidadão passar por esse crivo, pode receber influências positivas que, quando for cidadão e com capacidade de decisão, tenha uma influência positiva. O dicionário de estudante, só para lhe dizer, o dicionário de estudante, que as pessoas na fase da sua cosmovisão da vida entre os 15 e os 19 ou 20 anos começam a estudar, diz que colonizar é civilizar povos selvagens. Então, este dicionário, lido por milhões de estudantes, eu creio que o João Paulo está
está muito preso no seu raciocínio a 2 ou 3 raciocínios. Estou-lhe a dar exemplo. Por exemplo, quando eu digo que há racismo, estou a dizer, por exemplo, não existe uma data no mundo que condene o colonialismo. Por exemplo, neste momento há uma campanha europeia contra o racismo. Não é uma campanha europeia contra o racismo. Fala-se exclusivamente do nazismo, porque a mentalidade ainda é que o nazismo foi o pior que aconteceu. Quando Hitler só fez à Europa, aos brancos, aquilo que eles andavam a fazer aos negros, aos ciganos, ninguém fala do número de ciganos que morreu. Portanto, isso são factos. São factos, chama-se holocausto oculto. E o todos diferentes, todos iguais, não é de facto apenas o... Todos diferentes, todos iguais, é dizer que está tudo bem, não é? Somos todos bons. É por não estar tudo bem, é que a campanha não pode ser nesse sentido. Temos que diagnosticar os problemas. Eu penso que não. Eu penso que sim, é importante diagnosticar os problemas e diagnosticar é também medir. Não se pode diagnosticar. Não se pode diagnosticar. Queria pôr em questão a questão da medição e até como social, acho que sim, senhor, que nós podemos ter certos critérios. Só que queria pôr algumas dificuldades. Primeiro, a medição exige que haja os sinais de racismo que variam de país para país. Claro. Há muito racismo encoberto. Há muito racismo que é sofrido com grande resignação pelas pessoas e, como tal, não aparece nas estatísticas. Por outro lado, há o perigo de se pensar, bem, só somos 50% racistas. Enquanto o nosso desenho é 60%, nós já estamos bem. Portanto, o grande problema que eu estou-lhe a dizer, penso eu, fundamentalmente, é partimos realmente, eu acho que a sua premissa estava correta, ao contrário do que disse o João Paulo Nganga. Eu penso que, na maneira como eu entendi, como disse, é que o racismo hoje é um fenómeno universal, que tem matizes diferentes de país para país, obviamente. E é um racismo dominante, como ele diz. Isto é, o racismo defensivo, inclusivamente o racismo, se pudermos dizer, do nazismo, foi entendido na Europa muitas vezes defensivo, por exemplo, em relação aos judeus, que é totalmente diferente do racismo que houve em relação aos eslavos, por exemplo. Ou seja, há diferentes formas de racismo, mas normalmente eles aparecem sempre numa posição de poder sobre um grupo dominado, e é exatamente a definição desse poder que se chama o racismo. Eu penso, sabe, que neste domínio do racismo, o combate ao racismo tem que ser feito sempre envolvendo as maiorias, não é verdade? E apoiando-nos naquilo que existe de positivo em pessoas que, inclusive, podem ter elementos de comportamento racista. Ou seja, é impossível combater o racismo através, digamos, da agressividade relativamente às pessoas, ao homem comum. Nós temos que nos apoiar, de facto, naquilo que existe de positivo nas pessoas. E eu, há bocado, quando dizia penso, e de facto penso, e é a minha experiência, posso estar errado, mas julgo que não, é a minha experiência prática, concreta, eu penso que a sociedade portuguesa, neste momento, é menos racista. E ao afirmar isso, introduz um elemento que me parece extremamente importante. E ao dizer que é menos racista, não quer dizer com isso que não há comportamentos racistas, que não há elementos culturais do racismo. O que quer dizer com isso é que há elementos positivos sobre os quais nos podemos apoiar. A sociedade civil, as instituições, se podem apoiar para fazer com que daqui a 5 anos, num debate deste género ou outro, ou parecido, possamos dizer ainda, hoje, isto é, daqui a 5 anos, a sociedade portuguesa é ainda menos racista do que há 5 anos, em 1995. A sociedade portuguesa está-se a comemorar os descobrimentos. O presidente Mário Soares, na sua última... recentemente, no Palácio dos Jornais, esteve com o rei de Espanha, Dom João, a comemorarem o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? A separação do mundo. Quer dizer que nós, hoje, em 1995, estamos a comemorar a divisão do mundo, ou seja, o que aconteceu, o genocídio que se passou. Isso é muito grave. Quando eu estou a falar que o problema cultural é muito grave, não sei se sabe que até 1974, o Dia de Portugal, dia 10 de junho, era chamado Dia da Raça. Quer dizer, há uma série de fatores. Sabe que na sociedade portuguesa, por exemplo, estava a falar do problema da educação. João Paulo, mas esse problema da raça eu penso que está resolvido, porque de facto nesse momento era uma categoria que tinha a sua fundamentação mas isso revela que a cultura portuguesa... Não, mas a cultura portuguesa... E que é uma também educação não nesse sentido. fazer dos portugueses um caso o problema isolado e exclusivo, não é? Doutora, os portugueses normais... O problema da raça, neste momento, é uma categoria antropológica, sociológica, não é biológica. Sobre isso estamos a entender. Sim, mas do ponto de vista social é mas correto. Os próprios antropólogos, muitos dizem, guardemos esta categoria para nos entendermos em alguma linguagem. Outros dizem, não senhor, guardemos outro tipo de categorias. E, portanto, o obscurantismo que havia em determinados momentos e uma história passada também é difícil
iludi-la, apagá-la, vou dar um esquecê-la exemplo. completamente. O negro é espancado. Cada um tem a sua história. O negro é espancado e foi posto na linha ferro. Vou dar só um caso, para ver como é que é a situação racial em Portugal. O homem é espancado e é posto na linha ferro. O tribunal absolve os agressores, porque diz que havia um feriado neste dia e há uma greve, e então a sociedade portuguesa podia ainda assim punir o agressor. Ainda que punisse o agressor, é que não existe nenhum centro, por exemplo, de reabilitação social, o que nós propomos, que eu proponho no meu trabalho, que cuide da vítima. E a vítima de racismo, o que é que sente um negro? Mas existe, doutor, mas não existe apoio à vítima. Mas não, existe. doutora, porque não estão João Paulo, vocacionados. de qualquer maneira, gostava só de lembrar que o Poder Judicial é independente e que essa decisão é a decisão de um caso e de um juiz. Não há mais, mas há mais. Eu próprio fui espancado, e não se sabe, por exemplo, puniram os homens, tiveram que pagar 40 contos. Mas a vítima, como se sente a vítima? Como é que reage no futuro? Qual é a relação que tem com o sistema judicial? Por isso é que as pessoas espantam-se. Como é que o racismo aumenta e os procedimentos criminais diminuem? Vamos voltar a esta e a outras questões na terceira parte do Prova Oral, dentro de breves instantes. Até já.